Olá pessoal, tudo bom? Eu venho aqui hoje comentar o tema 951 do Supremo Tribunal Federal, através do qual foi julgado o recurso extraordinário 1023750. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que os servidores federais que mudaram de regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, para o regime jurídico único previsto na Lei 8.112 de 1990, tem direito às diferenças relacionadas ao reajuste de 47,11% sobre a parcela denominada Adiantamento do Plano de Classificação em Cargos e Salários, PCCS, previsto na Lei 7.686 de 1988. Aqui merece um breve comentário, uma breve explicação sobre esse tema. Primeiro, os servidores que já faziam parte da administração pública até a Constituição Federal de 1988 e não só, até a edição da Lei 8.112 de 1990, eles eram regidos pela consolidação das leis do trabalho, ou seja, eram aplicadas a ele as regras da CLT que são aplicadas aos trabalhadores que atuam na rede privada. Somente após a edição da Lei 8.112 de 1990 é que os servidores públicos passaram a integrar o regime jurídico único, que é aquele que exige o concurso público, que estipula normas próprias para o servidor público diferentes das normas da CLT. Nesse caso daqui, antes da edição da Lei 8.112 de 1990, ou seja, antes da implantação do regime jurídico único, foi editada uma lei ainda em 1988, concedendo um reajuste de 47,11% aos servidores públicos, a título de adiantamento do plano de classificação de cargos e salários. Retornando ao caso, a Justiça do Trabalho havia garantido o direito ao reajuste de 47,11% sobre o adiantamento do PCCS, que é previsto no artigo 1º da Lei 7.686 de 1988, limitando sua execução à data da mudança de regime de trabalho. Ou seja, até 1990, poderia se executar essa decisão da Justiça do Trabalho na própria Justiça do Trabalho. Após 1990, essa decisão da Justiça do Trabalho deveria ser executada na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, a depender do caso, porque houve aí a alteração do regime, eles passaram a ser estatutários e não mais eram regidos pela CLT. Então, a execução após 1990 passou a ser da Justiça Federal a competência. E no caso específico, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que, em razão da Lei 8.460 de 1992, o direito às diferenças cessa com a incorporação do abono aos vencimentos dos servidores. Entretanto, para evitar redução salarial, admitiu o pagamento de eventual parcela excedente ao valor previsto nas novas tabelas, a título de vantagem pessoal individual VPNI, até que seja absorvida por reajustes posteriores. Isso tudo significa que foi admitido o reajuste e, em fase de execução, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região também admitiu, principalmente levando em consideração o princípio da irredutibilidade dos salários, que são aplicados não só aos servidores públicos, mas também aos trabalhadores da iniciativa privada. O ministro relator foi o ministro Marco Aurélio. Ele ressaltou que a Justiça Federal, no caso dessa decisão, não executou o título judicial trabalhista, mas apenas o utilizou como fundamento para julgar procedente um pedido formulado em ação ordinária, de forma a assegurar a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que mudaram de regime. Então, aqui é justamente a aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores. Observou ainda o ministro Marco Aurélio que a própria Advocacia Geral da União editou súmula administrativa estabelecendo que não se recorrerá de decisão judicial que reconheça aos servidores que migraram de regime o direito às diferenças do PCCS. E aqui merece uma outra parêntese para explicar a súmula administrativa. Em regra, a AGU, a Advocacia Geral da União, é obrigada a recorrer de todas as decisões judiciais que foram desfavoráveis à União, exceto naqueles casos em que houver súmula administrativa, que são súmulas da própria AGU, que irão ditar
iriam permitir que os advogados da União não recorram nessas determinadas hipóteses previstas nessas súmulas, o que foi o caso desse processo. Então essa foi a explicação do tema 951. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like aí no vídeo. Continuem inscritos no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu perfil do Instagram, @JoãoPauloPiopo. Até a próxima.